Sabe, a doutrina espírita, ela não simplesmente apareceu pronta como se fosse uma revelação única. Muito pelo contrário, ela é fruto de um processo bem rigoroso de investigação. E aí fica a pergunta, né? Como é que um educador, um cético do século XIX, conseguiu pegar um monte de comunicações espirituais, todas dispersas, e transformar num corpo de conhecimento coeso? Bem, é exatamente esse método, o método científico por trás da codificação, que a gente vai explorar agora. Antes da gente falar do codificador, a gente precisa conhecer o homem. Este aqui é Hippolyte Léon Denisard Rival. É um nome que talvez não seja tão familiar para todo mundo, mas foi a mente por trás da organização de toda uma nova filosofia. Antes de se tornar essa figura central de um novo movimento filosófico, Rival era, acima de tudo, um homem da ciência e da pedagogia, um intelectual já estabelecido, muito respeitado nos círculos acadêmicos de Paris. Para a gente entender de verdade o método que ele usou, é fundamental conhecer a formação e a mentalidade dele. Rival não era um homem de acreditar fácil nas coisas. Ele era, antes de mais nada, um pensador cético e principalmente metódico. A base intelectual dele era muito sólida. Como discípulo do famoso educador Pestalozzi, ele foi treinado na arte da observação, da lógica. Ele escreveu dezenas de livros didáticos que foram adotados pela Universidade da França. A mente dele era forjada no rigor das ciências exatas e na clareza da organização pedagógica. E essas eram ferramentas que se mostrariam cruciais mais para frente. A reação inicial dele aos fenômenos da época, nossa, ilustra perfeitamente essa mentalidade. Quando um amigo foi falar para ele sobre as mesas girantes, a resposta foi a de um cientista puro. Basicamente, olha, só vou acreditar quando eu vir. E mais, só quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Ele exigia provas empíricas e uma explicação lógica para o que parecia, na época, impossível. Só que veja bem, o ceticismo racional não é só negar por negar. Na verdade, é uma exigência por evidências. E foi justamente essa postura que levou ele do ceticismo puro para uma investigação muito séria. E essa mudança não foi da noite para o dia. Em 1854, ele ouviu falar dos fenômenos e descartou. Achou que era uma bobagem. Mas em maio de 1855, alguma coisa mudou. Ele viu pessoalmente o movimento de objetos em condições que, para a mente analítica dele, eliminavam qualquer chance de fraude. E aí, o ceticismo deu lugar à curiosidade de cientista. E aqui está o ponto crucial. Onde todo mundo via só um passatempo, um entretenimento de salão, a mente treinada de Rival viu algo muito mais profundo. Ele não se prendeu à aparência das coisas, mas ele vislumbrou ali a possibilidade de uma lei da natureza, ainda desconhecida, que merecia sim um estudo aprofundado. Então, a questão é, como um homem com essa formação toda abordaria um campo tão novo e, vamos ser sinceros, tão controverso? Ele fez a única coisa que sabia fazer. Aplicou o mesmo método científico rigoroso que ele usava em todos os seus trabalhos. Ele encarou o desconhecido com a única ferramenta em que confiava, o método. O processo começava com a observação pura, sem nenhuma teoria preconcebida. A partir dos efeitos que ele via, ele usava a dedução para encontrar as causas. Depois, vinha o trabalho de organizar o conhecimento, investigar ativamente, com perguntas e, talvez o mais importante, verificar cada informação através de múltiplas fontes independentes. Nas palavras dele mesmo, ele descreveu a abordagem. Ele não partiu de uma crença para depois achar fatos que confirmassem essa crença. Não, pelo contrário. Ele partiu dos fatos e, através da observação e da comparação, ele foi deduzindo os princípios que regiam aqueles fatos. Uma abordagem, como se diz, puramente indutiva. Ele não ficava lá sentado, só esperando para ver o que ia acontecer. Que nada. Ele preparava séries de perguntas, todas metodicamente arranjadas, para resolver problemas bem específicos de filosofia, de psicologia. Ele interrogava o fenômeno, sabe? Testando os limites e a coerência. E aqui talvez esteja o aspecto mais rigoroso do método dele, o que ele mesmo chamou de controle universal do ensino. A lógica era a seguinte: ele entendia que uma única fonte podia estar errada, ou podia só expressar uma opinião pessoal. Então, ele só considerava um princípio como válido quando a mesma informação era transmitida por diferentes médiums em lugares diferentes e sem que um soubesse do outro. Então, qual era o nível de rigor desse controle de qualidade? Para evitar que uma única opinião virasse verdade,
Ele estabeleceu esse critério de concordância, e a base para isso foi este número que estamos vendo. Mais de 10. Esse foi o número de médiums diferentes, de lugares distintos, cujas respostas ele comparou, ele sintetizou para formar a base de O Livro dos Espíritos. Foi essa amostragem bem ampla que serviu como principal mecanismo dele para filtrar opiniões pessoais e garantir a consistência dos ensinamentos. Agora, vamos ver como esse método transformou um monte de dados brutos em um corpo de conhecimento bem estruturado. O ponto de partida não foi uma página em branco. Outros pesquisadores, que já conheciam a capacidade de síntese dele, entregaram nas mãos dele 50 cadernos. 50! Cheios de comunicações recebidas ao longo de 5 anos. O material era caótico, repetitivo, cheio de lacunas. Um verdadeiro desafio. E foi a aplicação do método dele que permitiu organizar todo esse caos. Ele eliminou as repetições, esclareceu os pontos que estavam obscuros, identificou o que estava faltando e, a partir daí, formulou novas perguntas para preencher essas lacunas. O resultado foi uma obra coerente, organizada de forma lógica e didática. E para separar esse novo trabalho de toda a sua carreira científica e pedagógica anterior, ele adotou o pseudônimo Allan Kardec. A publicação de O Livro dos Espíritos marcou, então, o nascimento oficial da doutrina espírita como um corpo de conhecimento codificado. Chegando ao final, é importante a gente refletir sobre o fundamento que esse método todo estabeleceu. Não se trata apenas de um conjunto de crenças, mas de uma filosofia que foi construída sobre um pilar de investigação racional. O próprio Kardec definiu o espiritismo não como uma religião revelada, mas como uma ciência de observação. Para ele, era um campo de investigação sobre a natureza, as leis do mundo espiritual e as consequências morais emergiam naturalmente dessas observações. Essa citação, para mim, resume perfeitamente a postura dele. Ele não aceitava as comunicações de forma passiva. Ele tratava os espíritos como fontes de informação que precisavam ser checadas, comparadas, questionadas, exatamente da mesma forma que um investigador faria com diferentes testemunhas humanas. Assim, a verdadeira assinatura da obra dele não é apenas o nome que ele adotou, mas a aplicação consistente de um método baseado na lógica, na observação e numa verificação rigorosa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão poderosa. Ao aplicar o rigor científico a um campo filosófico, Kardec não viu a razão como uma inimiga da fé. Pelo contrário, ele a propôs como seu alicerce mais sólido. Então, fica a questão: qual é o verdadeiro papel da lógica na construção daquilo em que a gente acredita?